Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai incluir os atuadores do ventilador mecânico. Serão dois servos, um para pressionar a bolsa do ventilador e injetar o ar no paciente, e outro para simular uma válvula que controle a quantidade de oxigênio na mistura do ar. Aqui estão os requisitos da Sprint. A gente vai substituir a barra de LEDs, que estava simulando o movimento de respiração, por um servo mecânico que irá pressionar uma BVM. Para quem não sabe o que é uma BVM, é um dispositivo de emergência manual para injetar ar nos pulmões de um determinado paciente. O enfermeiro aperta com as mãos aqui essa bolsa e o ar entra nos pulmões do sujeito. Esse dispositivo aqui é totalmente manual e durante a pandemia ele foi utilizado bastante aí no projeto de ventiladores caseiros. A ideia aqui é que a gente imagine que tem um servo com torque suficiente que dê para apertar esse balão na frequência que a gente quiser. Aquele balão, a princípio, injeta ar do ambiente no paciente, mas a gente vai imaginar aqui que ele tem uma entrada de oxigênio que pode ser puxada da linha do hospital para que a gente aumente um pouco o nível de oxigênio necessário normalmente nos pacientes de COVID. Daí, para regular essa adição a mais de oxigênio, a gente vai assumir que é um segundo servo que está conectado numa válvula e que ele terá uma faixa de atuação de 0 até 100%, onde 0 é fechado, 100% é aberto, injetando pouco oxigênio aqui no 0 até uma mistura 100% rica em oxigênio. A gente vai ter uma coisa assim, imagine um bag, com a máscara aqui na ponta. Esse bag vai ter uma entrada de O2 que passa por uma válvula aqui eletrônica. Essa válvula a gente está controlando a partir de um servo e está imaginando que tem um outro servo aqui também que vai fazer um movimento substituindo a mão do enfermeiro para pressionar o balão. Aqui está o sujeito. Essa válvula aqui, quando ela está totalmente fechada, injeta ar no balão. E se ela estiver totalmente aberta, injeta 100% oxigênio aqui nesse balão. Já o servo que está pressionando aqui o balão, eu vou imaginar que ele tem 9 posições possíveis. Desde o 0 grau aqui até os 180 graus. Eu vou dividir isso aqui em 8. Vai ficar mais ou menos assim. E cada incremento desse aqui é 22,5 graus. Bem, aqui vai ser 90. 45 e assim por diante. Então percebam aqui que é só você ajustar aquela função que você criou para acender os LEDs, refazendo o mapeamento para esses pontos daqui. Lá na função do LED, você tinha uma barra com 8 LEDs. E agora você vai ter essas 8 opções aqui de posição. Você estava acendendo isso aqui sequencialmente. E agora você vai trafegando aqui nessas posições para simular um movimento de rotação aqui no servo e pressionamento no bag. Então, quando aqui eu ia subindo, aqui eu vou passando do ângulo 0 por 22,5, 45, venho, depois volto. Movimento de inspiração e respiração. Voltando aqui para a Sprint, vocês vão adicionar o servo para simular a abertura da válvula e precisa de alguma forma ajustar essa abertura, já que ela vai de 0 até 100%.
A forma que vocês vão fazer é utilizar os mesmos botões de mais e menos que vocês já estavam utilizando para a frequência de respiração, para ajustar também essa válvula de O2. Para fazer isso, vai ser necessário um botão a mais, que eu chamei aqui de seleção, que vai indicar se você está ajustando um ou outro. Na montagem aqui embaixo, coloquei o botão adicional e ao clicar nele a gente pode escolher se vai ajustar a frequência de respiração ou a válvula do O2. Assumindo que a gente está na válvula do O2, sempre que a gente clicar aqui em aumentar, o servo vai ter que sair do 0 até no máximo 100% e clicando em diminuir, não pode passar aqui do 0%. As telinhas que eu implementei foram essas aqui, vocês podem fazer diferente. Então, quando eu aperto uma vez no botão, ele vem para essa telinha e mostra com um asterisco aqui que eu estou ajustando a frequência de respiração. Então, se eu clicar no mais, isso aqui vai subir, no menos vai descer. Se eu clicar de novo, o asterisco passa aqui para baixo. E clicando no mais, eu vou subindo e descendo de 10 em 10 aqui na abertura da válvula. Clicando mais uma vez, ele vem para essa telinha geral aqui, onde mostra os sinais vitais que a gente já tinha na última aula. Então vamos ver aqui os requisitos detalhados. Primeira coisa a ser feita é configurar o timer 1 para gerar dois sinais PWM de 50 Hz. Cada um desses sinais vai controlar um servo diferente. Como no vídeo da aula teórica eu só mostro como utilizar os timers de 8 bits, o timer 0 e o timer 2, eu vou postar um vídeo auxiliar aqui mostrando como configurar o timer 1 e eu já aproveito e conecto um servo aqui no exemplo para vocês verem como faz. Uma vez configurado o timer 1 para gerar esse sinal PWM, a ideia é substituir a barra de LEDs, como eu já expliquei. A gente vai assumir que esse servo vai variar em 9 posições diferentes. Eu vou ter 8 divisões. E do mesmo jeito que você fez com a barra de LEDs, para ela ir subindo e descendo num determinado período, você vai fazer com que esse servo se mexa com essa mesma periodicidade. Aqui, por exemplo, se tiver a frequência de respiração setada para 5, isso quer dizer que são 5 respirações por minuto, que vai dar uma respiração a cada 12 segundos, então o servo tem que sair do 0 e no 180 e voltar em 12 segundos. Obviamente passando por todos esses ângulos aqui intermediários. Para melhorar um pouco a visualização, para melhorar um pouco a interface, eu peço que vocês emitam um pequeno bip com aquele mesmo buzzer que a gente usou para gerar o alarme, quando o servo estiver na posição 0. Daqui a pouco na simulação a gente vai ver como fica isso aqui. E para finalizar a sprint, aquela história que eu falei lá da válvula de O2. Vai ser incluído um segundo servo para simular essa válvula e ao clicar no botão mais, a abertura dela deve incrementar-se em 10% e no botão menos diminuir 10%. Para definir o que é que está sendo ajustado naquele momento, se é a abertura da válvula ou a frequência de respiração, você deve incluir um botão a mais que vai chavear nesses três estados aqui, que é o ajuste da frequência de respiração, o ajuste da abertura. Nesses dois aqui, ao clicar nos botões, os valores devem variar. Esse aqui de 1 em 1 e esse outro de baixo aqui de 10 em 10. E ao clicar novamente no botão seleção, ele vem aqui para a tela de sinais vitais que vocês já implementaram na outra aula. Vou falar sobre isso de forma mais detalhada no exemplo do timer 1, mas basicamente a maioria dos servos comerciais eles são controlados através de sinais PWM na frequência de 50 Hz. Isso vai dar um período de 20 milissegundos e o mapeamento mais comum é esse daqui. Quando o dead cycle estiver em 5%, ou seja, a largura aqui em 1 milissegundo, o servo está apontando para o 0 grau, e à medida que essa largura aqui aumenta, ele vai girando até 180 graus, que seria representado por um pulso de 2 milissegundos. Então, de 1 milissegundo até 2, você consegue girar aqui o servo do 0 até 180, de forma linear. E por fim, aqui está a simulação da montagem. Vocês podem ver que todas as opções aqui anteriormente implementadas ainda continuam valendo. Temperatura,
Aqui está a saturação. Ambas visíveis aqui na aba de sinais vitais. Eu posso abrir o monitor serial, mudar aqui a pressão de repente. Muda lá. E a novidade está nesses dois atuadores. Aqui, se eu clicar no botão seleção, ele vai para a aba, ele vai para a janela de mudança de parâmetros. E o asterisco indica qual parâmetro está sendo alterado naquele momento. Então, se eu clicar em mais aqui, ele vai aumentar aqui a frequência de respirações, cada vez mais rápido. Aí, se eu clicar de novo, eu consigo alterar aqui o percentual de abertura da válvula, de 10 em 10. Satura em 100% e diminuindo, satura em 0. Clicando novamente, ele volta para a aba de sinais vitais. E faltou aqui só o buzzer, que eu tirei porque faz um barulhinho irritante. A ideia aqui é sempre que o servo chegar em 0, ele dá um pequeno apito. A gente pode inclusive monitorar isso aqui. E como está marcado em 30 respirações por minuto, a gente vê que o intervalo aqui está 2 segundos. Se eu diminuir aqui para 20, por exemplo, fica de 3 em 3. Isso aqui pode variar um pouquinho aqui se a velocidade de simulação variar. Ele fica um pouquinho errado aqui o gráfico, mas a conta está certinha. Além desse bip novo, os alarmes ainda continuam funcionando. Vamos para a tela aqui de monitoramento dos sinais vitais. Continua funcionando. E o alarme também na saturação, da mesma forma. Clicando mais uma vez, consigo ajustar aqui. E clicando de novo, o asterisco vai para baixo e eu consigo ajustar a válvula. Vou apagar esse buzzer aqui. É uma simulação bem simples, com os componentes aqui que tinham disponíveis no Simulid, mas com pequenas alterações mecânicas aqui. Esse mesmo firmware que a gente programou já daria para implementar um respirador mecânico emergencial. Na última sprint, a única coisa que vai ficar faltando é a implementação do controle de volume. A gente vai incluir um parâmetro a mais aqui, que vai indicar até onde essa barrinha aqui vai descer. A gente vai ter 8 níveis diferentes, e dependendo de onde você sete aqui, volume 1 até o 8, o servo vai apertar mais ou menos o balão, respeitando sempre a frequência de respiração que você setou. Além do controle de volume, para finalizar, a gente vai implementar um modo automático, que é denominado também modo assistido, onde o acionamento do balão vai depender do próprio paciente. Quando ele está começando a tentar respirar, o servo vai dar uma ajuda e apertar um pouco o balão para entrar oxigênio. Esse modo é bastante útil quando o paciente não está totalmente sedado. Então, ao invés do respirador fazer o trabalho todo por ele, o respirador vai assistir o paciente para completar ali o final da respiração. Com isso, a gente fecha os requisitos obrigatórios e vai ficar faltando só uma sprint, que é aberta, para que cada um possa implementar uma funcionalidade a mais que você pense aí que possa incrementar o ventilador. Era isso, pessoal. Qualquer coisa, eu ou o Pedro estamos disponíveis para dúvidas. Não hesite aí em nos procurar. E até mais.